nós vamos lá para a palavra de Deus, está lá no livro de... Está naquela passagem lá. A pastora Sara vai falar de novo. Gente, a gente tem que prestar atenção o que Deus está falando com a gente na igreja. Por quê? Hoje de manhã eu preguei sobre isso aqui. Quando nós não damos ouvido à palavra de Deus, a gente corre o risco de ficar agarrado naquele mesmo lugar ali. Às vezes você está, mas eu estou tão bem, graças a Deus, mas às vezes você está no mínimo. Deus queria te dar mais, mas para por mais você também tem que amadurecer mais. Glória a Deus, por mais você tem que amadurecer mais. Funciona desse jeito. Ah, nenenzinho, vou dar uma feijoada para ele. Não tem como dar uma feijoada para um bebê. A não ser que o neném vai crescendo, conforme vai amadurecendo, você vai dando uma comidinha mais coisa para ele, entendeu? Vocês estão ouvindo direitinho? Então deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que são umas fagulhazinhas que atrapalham a sua vida com Deus. Uma delas é que eu preguei hoje de manhã. Quando você está na igreja, que você tem alguma coisinha contra alguém dentro da igreja. Irmão, você já foi enlaçado pelo inimigo, você já foi. Até você enxergar isso, o pastor e a pastora estão falando, está explicando. Eu aqui, eu não gosto de citar nomes, mas há um tempo atrás, não sei se você reparou que tinha uma pessoa que sempre estava sentadinha e estava aí com a gente, não está mais, mas por quê? Por causa disso. Começou com uma implicânciazinha com uma irmãzinha dentro da igreja, você está entendendo? O diabo trabalha desse jeito. Porque ele fez isso lá no céu. Ele pegou uma terça parte dos anjos e jogou contra Deus. E pegou essa mesma parte dos anjos, jogou anjo contra anjo. Então o demônio ele trabalha tentando jogar um contra o outro. É da sua família, é dentro da sua casa, é dentro da igreja. Você está entendendo? Porque ele sabe como prender você no pecado. O Lúcifer, gente, ele sabe disso. Ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ele sabe se tiver uma coisinha disfarçada no seu coração contra alguém, você está no pecado. Porque o nosso coração, o coração do cristão, você não pode ter nada contra ninguém. Ah, pastor, mas aquela irmã ali, não vou com a cara dela, ela faz isso, faz aquilo. Irmão, presta bem atenção. Jesus, ele disse que aqueles que são mais maduros, que eles devem suportar os mais fracos na fé. Você tem que orar pelo seu irmão, pela sua irmã. Você está entendendo? Não é ficar com raiva, chateado, que isso aí você pecou feio. Entendeu? Todos nós somos irmãos em Cristo. Nunca Jesus vai aprovar que eu fique chateado com um irmão meu, ou ele comigo, ou uma irmã minha, ou outra. Nunca. Você está entendendo? Para perturbado que seja aquele irmão, é meu irmão, minha irmã, tem que orar por ele, por ela. Estão entendendo direitinho? Senão eu saio fora da palavra de Deus, eu não estou entendendo o Evangelho. Jesus, ele falou um negócio, deixa aqui, vamos lá no livro de João. Você não pode ter ninguém preso no seu coração, uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você detesta. O demônio joga você contra as pessoas. Isso é um espírito maligno que age no seu coração, na sua vida. Mas para quê? Para enrolar você. Aí as bênçãos não acontecem, você pensa que Deus esqueceu de você. É Deus que me perdoa, Deus nem está me vendo. Não é isso não, gente. Deus está avisando que é para você sair do pecado. Deus, ele me ama. Ele ama você, mas ele nunca vai compartilhar. As pessoas hoje, não é todos não, mas hoje de manhã eu preguei isso. As pessoas parecem que perderam um pouquinho do juízo, pessoal. Porque o pessoal, eles estão achando que Deus entende o pecado. Eles já estão normalizando o pecado. Mesmo na
que eu estou chateado que o Joaquim fez isso comigo. Gente, Deus não entende pecado, esquece isso, Deus é santo. Ele diz ser de santo porque eu sou santo. Entendeu? Então tem muitas pessoas sofrendo. É a vontade de Deus que a gente sofra? Eu já falei aqui várias vezes, não é a vontade de Deus que você sofra. Jesus, o Evangelho de Cristo é boas novas de salvação. Tudo que você sonha de bom para a sua vida, Jesus sonha o dobro. Tu sabia disso? Porque a palavra de Deus diz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu bem sei, Deus disse, né? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, é pensamento de paz, para te dar o fim que você espera. Deus, Ele quer que você seja feliz. Só que às vezes a pessoa quer ser feliz de um jeito errado. A pessoa quer ser abençoada, mas quer ser abençoada com o coração cheio de ódio, coração cheio de raiva, na mentira, no pecado, na pornografia. E Deus não tem como operar, gente. Deus não vai operar nessas coisas. Ele ama a gente, sim, mas Deus é santo. Ele nunca vai compartilhar do nosso pecado. Ah, não, porque eu te amo, então você pode fazer o que você quiser. Não é assim não, gente. Até se você faz isso com seu filho, com a sua filha, você está fazendo muito errado. Hoje eu botei uma mensagem lá na agenda. Tu viu a mensagem que eu botei na agenda? Porque tem gente que depois vai chorar. Ah, meu Deus, mas por que Deus permitiu isso? Mas a pessoa não vigia os filhos. Foi a mensagem que eu botei lá? E você está vendo que o mundo já é de maligno, você sabe que o diabo usa as pessoas. Ah, vamos ali comigo, deixa eu ir lá para a casa de fulano. Tem que vigiar isso, gente, faz isso não. Eu falei isso para onde? Hoje à noite, em cima da loja, a gente sentado pegando a casa. Então, não é? Porque, irmão, eu estava falando com a Natasha lá. Você imagina uma pessoa que se ama, todo dia está ali do teu lado, te abraça, e de repente sumiu como? E agora? Ninguém sabe, e aí? Sim, entendeu? Então nós temos que vigiar, porque infelizmente o mundo hoje em dia está uma luta, irmão. Antigamente, quando eu era pequenininho, já existia um caso aqui e lá, entendeu? Mas já existia. Hoje em dia, o negócio de sequestro, estupro, isso aumentou muito. Sumiço de criança, hoje em dia não dá para você confiar, infelizmente não dá. Entendeu? Eu não tenho nada que falar da minha mãe com isso, minha mãe está até aqui, Deus abençoe, mãe. Boa noite, a paz do Senhor. Que a minha mãe, ela sempre foi vigilante nessa área. Minha mãe não deixava eu ficar brincando com menino, ela não deixava eu dormir na casa de coleguinha, minha mãe não deixava não. Minha mãe era vigilante, mas tem pessoas que não é vigilante, não tem aquela... Você, preste atenção, você não pode ter malícia com mal, mas você também não pode ter aquela pessoa sem entender a maldade dos outros. Você está entendendo? Por exemplo, eu não sou uma pessoa maliciosa, mas eu, quando vier uma menininha, deixa a Yasmin dormir lá. Gente, a Yasmin só dorme na minha casa. Ela só dorme na minha casa. Não. Ah, mas é na casa de... Até de alguns parentes eu fico meio vigilante, porque sei lá, tu viu o que aconteceu lá? A menina foi dormir na casa do, não sei se era irmão dela, sei lá, um troço assim. Os colegas dele, o irmão dela fez uma festinha lá, estavam tudo tomando birinagem, eles foram dormir, os colegas do irmão dele que dormiu lá, estupou a menina. E aí? Você está entendendo? Então, minha filha, é contadinho no dedo aí a casa de quem eu deixaria a Yasmin dormir, parente meu. Mas mesmo assim, não tem costume de dormir, porque a Yasmin, ela não vai ficar chateada falar, no caso eu dar uma mocinha, mas ela não liga não. Mas ela, a idadezinha dela, ela só dorme agarradinha comigo, às vezes eu até vou orar num lugarzinho longe lá, ela fica zanzando, eu escuto de madrugada zanzando, o que é? Não vai deitar não? Para me deitar do lado dentro, entendeu? Mas o que acontece? Eu não deixo, não é que eu sou uma pessoa maliciosa, mas eu sei como é que é o mundo. Nem todo mundo tem um coração igual o meu. Oi, meu amor, essa pessoa é
Você está entendendo? Então você, hoje em dia, você tem que confiar desconfiando, confiar mesmo só em Deus. Entendeu? Então cuidado com esse negócio. Se os filhos, o demônio pode usar lá um amiguinho, uma amiga, claro que pode usar. Usou o Judas que comia lá junto com Jesus, vivia lá com Jesus. Tu viu aquele caso daquela menina? Teve um caso aí daquela menina lá que... não sei se vocês devem ter visto isso. Uma menina que ficou chateada com a outra lá, não sei se era por causa de namoradinho, mandou um bolo pelo motorhome, matou a menina. Gente, todo mundo viu esse caso. Mandaram um bolo envenenado para ela. Ela comeu o bolo. Outra coisa que você tem que vigiar. Não sabia de quem veio o bolo. Veio com uma cartinha, como se fosse um admirador secreto. Que não sei o que. Ela comeu o bolo. Irmão, cuidado com as grandícias. Mas está errado. Sabe lá de onde que veio aquilo ali? Aí veio o motorhome, entregou com uma cartinha, bonita carta, né? O repórter leu lá como se fosse um admirador. Isso, está enredada com ela. Aí ela comeu, a jovem, uma menina linda, ela morreu. Foi para o hospital, o médico tentou, o médico atendeu ela, mandou ela para casa. Não sabia que o bolo estava envenenado. Ele atendeu como se aquilo ali tivesse feito, sei lá, uma má digestão nela. Atendeu, teve um hospital que atendeu ela e mandou ela para casa. Quando ela chegou em casa, ela continuou passando mal. Aí, não sei se foi no mesmo dia ou no outro dia, levou para outro hospital. Aí o outro hospital ele falou assim, lá onde ela foi a primeira vez, se tivesse dado socorro certo que ela estava envenenada, ela não teria morrido. Mas quando chegou lá, eu estava tarde demais. Ali que tinha comida, ela todinha por dentro, veneno, matou ela. Aí sabe o que o pai foi descobrir? O pai chorando falou que quem fez isso foi uma menina que foi criada praticamente junto com ela, uma amiguinha dela. Aí o pai dela falou, ela comia aqui em casa, vivia, abraçava minha filha, inclusive a menina foi lá, chorou junto com a família, deu os pêsames, fingindo, né? Que estava se condoendo da morte da menina. E aí o pai dela falou assim, gente, eu não acredito, ela me abraçou, chorando. Ela foi criada aqui, ela tinha ela como filha. Sabe como é que descobriram? Porque pela câmera de segurança acharam o motorhome. E pelo aplicativo a polícia achou certinho o motorhome que entregou. Aí a polícia chamou ele, não, você vai falar de onde tu pegou essa encomenda. Aí o motorhome levou lá certinho na casa dela, da menina. Aí eu peguei aqui. Aí levaram ela para a delegacia, né? E lá ela pegou, confessou o crime. Que ela tinha dado o bolo envenenado porque ela estava com ciúme dessa menina, um rapaz que ela gostava. Porque a menina conversava muito com esse rapaz, que ela gostava daquele rapaz, olha só. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar, cuidar desse negócio. Às vezes filho faz aquela carinha, né? De peixinho, deixa, mãe, rapidinho. Zezinho não faz isso não, Zezinho, eu conheço o Zezinho. O pai dele está lá, a mãe dele está lá, e você vai. Vai acabar cedinho, peixinho. Daqui a pouco, entendeu? Tem que vigiar, o próximo vem de tudo quanto é jeito. Entendeu? Então, às vezes é a vigilância dos pais, tem que ter muito cuidado. Viu ali a idade da menina? 13 anos, 11 anos. Gente, essa idadezinha é a idade que você tem que vigiar. Hein? Oi? Onde 12 anos foi estuprada por 8 meninos de menor, 13, 14, 12. 12 anos o pai e a mãe já namoraram. Isso que eu estou falando, tem coisas que às vezes, meu Deus, que tristeza, mas tem pais também, gente. Vamos dar uma puxadinha de orelha nos pais. Tem pais também que não vigia, né? Eu não deixaria, não. Ele tem 14 que é homem. Eu não deixei dormir na casa do avô dele. Não, mas tem que vigiar, gente. E outra coisa, Anderson, hoje em dia não tem esse negócio de homem e mulher, não, tá?
Aí não, se ele tiver que estuprar, estupa, homem, mulher, não tem nada disso. Tem gente que pensa assim, né? Menino, não. Hoje em dia não tem nada disso. Eu não deixo ele, se fosse menino, então. Entendeu? Não, irmão, coisa séria. Olha, a Natasha, quando era pequenininho, o Igor, eu estava até lembrando disso a ele. Eu sempre tive o costume de levar, trazer na escola, né? Sempre tive esse costume. Nunca tive costume. Meu marido não deixava. Ah, vai para casa de fulano, mas meu marido não deixava. O único lugar que meu marido deixava eles dormir era na casa da avó dele, da minha mãe. O Igor tem uma certa idadezinha, ele foi criado com a minha mãe, com meu pai. Ele era um grupo lá com a minha mãe e com o meu pai, para desgrudar, saia só depois de grandinho que ele começou a vir ficar comigo. Entendeu? Mas a Natasha, principalmente as meninas, ele já tinha cuidado comigo, as meninas, então misericórdia. Ele ia lá, não deixa de ir lá na escola não, de vez em quando ele ia lá, entendeu? Não, vou lá para ver se não tem algum menino rodeando lá, Samuel, ele ficava aqui. Você está entendendo? Então tem coisas que não é coisa, é uma falta de vigilância, Deus está avisando, cuidado, esse negócio de, vamos ali rapidinho, tu viu ali o que aconteceu perto da casa da irmãzinha Ângela? Tu viu aquele que aconteceu com aquele rapaz? Ele perdeu a vida porque ele estava no lugar errado. Ele estava perto de uma pessoa errada. Tem que ter muito cuidado. Às vezes o menino está andando aí, você não está devendo nada, você vai andar com uma pessoa que está devendo. Aí, irmão, pegar a pessoa, pega você também. E aí? A pessoa perder a vida de bobeira. Estava andando para cá. Lá atrás o pessoal tinha o costume de dizer, né? Me diga quem tu andas, que eu te direi quem é. Mas hoje a gente tem que perguntar a Jesus com quem a gente anda, vigiar muito. Glória a Deus. Então lá no livro de João, isso aqui precisa entrar no nosso coração, pessoal. Você tem que vigiar. O seu coração é um lugar onde Jesus habita. Deus habita no seu coração. Pastor, como é que você sabe disso? A Bíblia fala isso. No nosso coração é que o Espírito Santo de Deus habita. Então, se tiver alguma coisinha errada no seu coração, você está expulsando Jesus. Aí fica difícil. Uma mentira, um ódio, uma raiva. Por que você acha que o demônio usa tantas pessoas para te atacar? Por que você acha isso? Jogar piada, inventar calúnia com o seu nome, ingratidão, te tratar mal. Por que você acha que ele usa tantas pessoas para fazer isso com você? Porque lá no livro de Efésios 6:10 está escrito que a nossa luta não é carne nem sangue, não é isso? Por que ele usa tantas pessoas? Porque a intenção dele é sujar o seu coração. Porque ele sabe que é ali que Deus habita. Se você ficar com uma raiva, com ódio, chateado, com A, com B, você está expulsando Jesus da sua vida. E ele sabendo disso, porque o demônio, ele não tem a revelação da palavra, mas ele conhece a Bíblia do Gênesis e Apocalipse. Ele sabe certinho o que fazer para te afastar de Jesus. Ele trabalha com isso o tempo todo, te afastar de Jesus. E aí o que ele faz? Ele tenta usar pessoas para fazer você ficar com raiva, com ódio. Preste atenção. Repara só, quando você não tem nada no teu coração está tranquilo, você não tem nada contra ninguém, você se sente bem. Sente uma paz, uma alegria. Mas quando você começa a encasquetar com alguém, você não é mais a mesma coisa. Não é mais. Começa a te dar um monte de coisa, lhe dá dor de cabeça, fica irritado, já começa a te dar uma chateação, às vezes te dá uma tristeza do nada. Mas por quê? Isso já é uma ausênciazinha de Deus. Deus se afastou de você, você está meio triste, está meio desanimado. Entendeu? Porque o troço conseguiu sujar, fazer uma manchinha no seu coração. Então a gente tem que vigiar isso. Isso já é todo mundo, que Jesus falou para você amar os seus inimigos, não é isso?
dentro da igreja, por mais que as pessoas falem dentro da igreja, eles não são seus inimigos, eles são seus irmãos. E você precisa aprender a orar pelos seus irmãos, suas irmãs, sem guardar mágoa, porque você vai morar com eles lá no céu. Senão, como é que vai ser isso? Jesus veio buscar, você está meio esquisito com o Bernardino. E aí? E o Bernardino com você. Mas como é que vocês vão morar no mesmo lugar lá no céu? Se Jesus vem e pega vocês assim, meio estranho com o outro. Entendeu? Nós somos irmãos em Cristo. Os discípulos, ele não era perfeito não, gente. Alguém falou para vocês que os discípulos eram perfeitos? Pedro era bravo com uma coisa. Queria puxar a orelha até de Jesus. Eu imagino que ele puxava as orelhas dos discípulos, porque se ele puxava até de Jesus, não. Entendeu? Queria cortar a orelha de soldado. O Tomé, os discípulos chegou lá para ele, ó, nós vimos Jesus, vimos o médico. É ruim, entendeu? E insistiram com ele, Tomé, a gente viu não. Eu só acredito vendo. Ele era teimoso, era incrédulo. Você está entendendo? O Judas roubava a sacolinha. Os 11 discípulos sabiam que ele roubava a sacolinha. Aí você não vê ninguém falando mal do Judas. Você já viu na Bíblia os discípulos falando mal de Judas? É isso, falta de respeito com o mestre. Não sei como é que o mestre suporta o Judas roubando ele. Ninguém falava. Pastora, por quê? Primeiro que a nossa luta não é carne e nem sangue. Sim ou não? E segundo que Jesus deu uma ordem para eles. Eu estou te dando um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Tipo assim, vocês vão amar Judas. Mas é mesmo assim, é para vocês amar o judeus. Gente, a gente tem que obedecer Jesus. Jesus manda a gente amar as pessoas mesmo no pecado. Jesus ama você, você é perfeito. Você não erra, você não peca. Pode não cometer o mesmo pecado que aquela pessoa está cometendo. Mas você é. O Pedro não roubava a sacolinha, mas ele era estouradinho. Ele queria repreender Jesus. Ele pecava de outro jeito, mas pecava. Cortou a orelha do soldado. O Tomé não roubava a sacolinha, mas ele estava em pecado. Posso provar para você na Bíblia que ele está em pecado. Por quê? Porque a incredulidade é um pecado. Jesus mesmo disse isso. Você está entendendo? Então eles não cometiam o mesmo pecado, mas todos nós somos falhos. Você não vai achar ninguém perfeito dentro da igreja, é só no céu. Pode ter certeza que tem coisas que você suporta do outro, que você está achando demais, mas tem coisas em você que tem algumas coisas em vocês que alguém precisa suportar você. Você só não sabe disso. Mas tem, né? Porque ninguém existe ninguém perfeito. A gente vai até Deus e a gente recebe a graça de Deus. Jesus, ele nos dá a graça dele. Jesus nos perdoa. Jesus tem paciência com a gente. Que, irmão, eu imagino, desculpa, não estou te ofendendo, não, estou falando de mim mesmo, que a gente deveria ser, mas a gente não é. A gente deveria ser insuportável para Deus, né? Porque Deus é santo. Eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes eu estou atrapalhando o Senhor, imagina o Senhor me olhando. Porque Ele é santo no santo, no santo, no santo. Então, claro que eu, diante de Deus, eu sou cheia de falhas e defeitos. Para Deus, sim. Por mais que eu tente me santificar, simplesmente Ele não desiste de mim, me ama com as minhas falhas e meu defeito por amor. Ele suporta algumas coisinhas que eu faço, vai me corrigindo, dando paciência de eu mudar, por amor. Entendeu? Por graça. Aí como que eu posso não ter paciência com o outro? Como que eu posso não amar o outro porque o outro está com ele? Você, quando conhece Jesus, você aprende a lidar com essas coisas. Você aprende a ter paciência, você aprende a relevar, porque você sabe que é seu irmão, sua irmã. Você vai tirando, que nem o pastor Mota fala, você vai tirando os carrapichinhos do seu irmão. Já viu quando você entra no mato, tem um montão de carrapichinho na roupa? Aí tem gente, tá cheio de carrapichinho, deixa eu tirar aqui para você, não tem? Você, quando é de Jesus, você vai tirando os carrapichinhos do seu irmão.
que é isso? Você vai vendo os defeitinhos, errozinhos, você vai orando por ele. Vai orando, que o irmãozinho vai mudando, ou a irmãzinha vai mudando. Você entendeu? Você tem que ser uma pessoa boa, gente. A gente que é de Jesus, a gente é boa. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que aquela pessoa que está pecando morra, seja destruída. Não, o prazer dele é que aquela pessoa se converta e viva. Mas como que a pessoa que está no erro vai se converter e viver se eu não oro por ela? Se eu estou com raiva dela, eu fico chateado com ela, como é que ela vai se converter? Está entendendo? Às vezes tem pessoas que já chegou perto de mim e falou assim, pastora, hoje de manhã eu ia falar isso. Eu não sei como é que a senhora tem paciência com algumas ovelhas. Já falaram isso para mim, não sei como é que a senhora tem paciência. A irmã, o que ela fez? Ela foi lá, comprou um lanche no meu nome, sem a minha autorização, e botou o zap da mulher para a mulher me cobrar o lanche. Você está entendendo? A mulher deu lá, irmã, ela comeu, ela bebeu, ela disse que a senhora que vai pagar. Entendeu? Tem gente que fala assim, pastor, eu não teria essa paciência. Por que a senhora tem tanto? Assim, acham que eu tenho. Eu não acho, não. Cada vez eu luto para me melhorar mais. Entendeu? Tem pessoas que acham que eu sou paciente, mas eu oro muito a Deus para me melhorar mais. Porque conforme você vai chegando perto de Jesus, você vai aprendendo com ele que é mais ou menos assim, quanto mais perto você chega da luz, mais claramente você enxerga o que está sujo. Então, quanto mais perto a gente chega de Jesus, mais a gente enxerga os nossos defeitos, os nossos erros, porque a gente chega tão perto da santidade que a gente vê que a gente acha que era santinha, a gente vê, não é tão santinho não, tem muita coisa para melhorar. Então, eu tento melhorar, mas tem pessoas que pensam assim, já falaram comigo, como é que a senhora tem tanta paciência? Eu não tenho essa paciência. Irmão, essa é a pergunta mais simples, mais fácil que eu tenho de te responder. Pastora, por quê? Porque eu recebo uma paciência muito maior do que essa. Você está entendendo? Porque Jesus, ele tem paciência comigo, com meus erros, com as minhas falhas. Quando eu preciso da misericórdia dele, ele é paciente comigo. Então eu tenho que dar aquilo que eu estou recebendo dele. Estão entendendo? Sim ou não? Hoje, cara, mas essa ovelhinha te dá maior trabalho. Pois é, mas eu já dei muito trabalho com o meu pastor. E a minha alma, eu ainda tenho pessoas que lutam pela minha alma. O pastor até hoje, eu não tenho certeza que ele ora por mim, que ele batalha lá em oração, jejum, entendeu? Pela minha alma. Então eu já dei e continuo dando trabalho a muita gente em oração por mim. Você está entendendo? Que eu sou uma pessoa de Deus, eu acho que o diabo já não tentou me tirar de Deus várias vezes. E aí não é só eu sozinho, não. Aí meu pastor lá viu, opa, não vai arrancar essa ovelha, não. Entendeu? Ele teve paciência comigo, me explicar, de me ensinar. Eu não cheguei na igreja convertida, não, gente. Eu cheguei do mundo das drogas. Eu vinha, bebia, fumava, cheirava, xingava, mentia, era cheio de coisa errada. Cheguei assim, entendeu? Você está me vendo assim, paciente, não, era irritada. Entendeu? Cheguei toda cheia de gíria, toda escangalhada. E o meu pastor teve maior paciência comigo. O pastor me via lá na igreja, lá e tal, aleluia, glória a Deus. Quando eu saía do lado de fora, que eu estou indo para casa, quando eu olhava para o lado, o pastor de carro. Oi, Fabi! Eu com esse carrão desse tamanho na mão. Eu estou sem graça, paz, ele sabia que eu fumava, que eu ainda não tinha sido liberta. Vai ver que eu acho que ele até viu eu tomando um birinite lá, que eu tomava um birinite por lá pelo bairro. Lá. Às vezes eu ligava para o meu pastor meio chapada. Meu pastor, comigo. Ele tem paciência comigo. Como que eu não vou dar o que eu recebi para o meu próximo? Estão entendendo por que eu sou uma pessoa
sou paciente? Porque tiveram paciência comigo, e Deus tem paciência comigo. Eu reconheço que eu sou uma pessoa imperfeita e cheia de falhas diante do Senhor, e Ele me ama assim. Entendeu? Então eu tenho que amar o meu próximo ainda no pecado, senão o amor de Cristo ainda não está em mim. Porque você, a palavra de Deus diz, né? Você amar os que te amam, isso aí até as pessoas do mundo fazem, gente. Você fazer o bem às pessoas lá do mundo, isso aí até as pessoas lá do mundo fazem. Eu vou mostrar isso aqui a vocês aqui na Bíblia. Deixa aqui o livro de João, vamos lá comigo. Então a gente tem muita coisa que aprender com Deus, entendeu? A gente está na igreja para aprender a fazer o certo. O errado a gente já fazia, entendeu? Eu dou hoje aquilo que eu recebi de Jesus. Se eu tenho paciência, porque eu sei que Ele tem paciência comigo. Se eu perdoo, é porque eu sou perdoada. Como é que eu sou perdoada? Eu vou negar o perdão. Eu sou um ser humano, gente, igual vocês. Tem coisas que às vezes as pessoas fazem comigo que me machuca mesmo. Aí eu fico alguns diazinhos com aquela dificuldadezinha de perdoar, não por ódio, mas por tristeza. Aí bate aquela tristeza, poxa, fiz tão bem essa pessoa, tratei ela tão bem, essa pessoa me tratou tão mal. Por mais que você sabe que é carne e sangue, você é um ser humano, você tem sentimentos. Só que o Espírito Santo de Deus, ele consegue. Eu sou uma pessoa maleável na mão dele. Ele consegue me quebrantar. Aí ele fala comigo, Fabiana, perdoa. Eu sei que essa pessoa fez, machucou você. Mas lembra que eu te perdoo? Quantas vezes eu te perdoei? Perdoa essa pessoa, eu não sabia o que estava fazendo. Lembra do amor de Jesus. O Espírito Santo começa a trabalhar na minha mente. Aí eu estou te falando, estou falando diante de Deus, que eu estou no altar de Deus, gente. Às vezes eu fico dentro de casa, andando para lá e para cá, aquela dificuldadezinha de perdoar, o Espírito Santo fica ali, ó, conversando no meu coração. Não faz isso não. Perdoa, lembra do meu amor? Que eu te amei, como é que eu sou? Eu sou diferente. Eu perdoo, eu sou manso, eu sou humilde. E aí aquilo vai me quebrantando, aí eu vou para um cantinho ali, às vezes eu não choro, às vezes eu choro, para fora, né? Pai, isso está certo. Não adianta eu querer andar com o Senhor fazendo errado. Se eu falo para me amar meu inimigo, eu tenho que amar meu inimigo. Então me ajuda a perdoar essa pessoa, tal. Então, ora até sentir que aquilo saiu do meu coração. O que acontece logo em seguida? Quando você perdoa, você está tirando a culpa, você está tirando o peso de cima de você. Aí quando eu vou lá, que eu oro, que eu sinto que eu perdoei, me dá logo aquela paz de volta. Mas é uma paz, irmão, o que nem Jesus falou mesmo, que o mundo não conhece. Vem aquela paz e aquela alegria do Espírito Santo. Pronto, eu senti que eu não estou carregando mais nada, estou livre. Você está entendendo? Abençoa a pessoa, em seguida eu oro pela pessoa e pronto. Agora, se você não fizer assim, você fica preso. Você está crente que você está com Deus, mas não está, porque o seu coraçãozinho tem um estrocinho ali, você tem uma implicânciazinha com alguém. Pastor, mas eu não concordo com o que fulano faz. Irmão, mas a gente não tem. Não, você não é obrigado a concordar com o erro dos outros. Também você não pode carregar mágoa, rancor, nada do seu coração. Nem Jesus conseguiu mudar todo mundo. Uma coisa que eu aprendi é respeitar a opinião dos outros. Eu tento ensinar o evangelho para a pessoa ser feliz. Se ela não quer, ela tem a opinião dela, eu deixo quieto e vou orar. Ela não é obrigada, entendeu? Engolir o evangelho. Tem gente que quer forçar o outro a aceitar. Não existe isso, gente. Por isso que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele não está falando, quem não crê, você força a crer. Jesus não falou isso. Enfia com ela abaixo, tem que crer. Nem Jesus fez isso, gente. Tinha um povo lá que não aceitava. Jesus falou, sabe o quê? Tá bom. Ele ficou horas lá pregando. Ele falou, tá bom. Se vós não credes que eu sou, retirar-me-ei e não é nem multiplicado. Vai fazer o quê?
Então Jesus fez isso, então tá bom, então eu vou me retirar e vocês vão morrer no pecado. Eu tentei salvar vocês, não aceito. Está lá no livro de João. Jesus não tentou forçar, não, vocês não. Não, irmão, pelo amor de Deus. Por isso que na época de Jesus tem que olhar aqueles que criam, aqueles que não criam. E é obrigado a crer, não, entendeu? Só que assim, eu vou orando a Deus, se a pessoa é de Deus, lá na frente Deus vai mostrar para ela que ela estava errada. Poxa, a pessoa não, muitas pessoas não admitem, porque o orgulho não deixa, o diabo também não deixa. Mas lá no coração dela vai falar, sabe o que aqui que a pastora falou, o pastor falou que estava certo? Não era para ter feito desse jeito. Porque se é a palavra de Deus sempre vai estar certa. Eu estava conversando com uma pessoa que ela chegou perto de mim, não estou citando o nome, ela veio falar de uma outra pessoa. Não gostei do que uma irmã fez comigo, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, irmã, presta bem atenção. Jesus falou que a nossa luta não é carne e sangue. Que não temos que lutar contra carne e sangue. Jesus ensinou que a gente devemos amar os nossos inimigos. O conselho que eu te dou é que você perdoe seu irmão. Não, mas pastor, não adianta não, já perdoei várias vezes. A pior coisa foi o diabo me desse coração da pessoa. Já perdoei várias vezes. Eu falei, irmã, mas quantas vezes Jesus já te perdoou? E o que essa irmã fez com você foi pior do que fizeram com Jesus lá na cruz? Não, mas não é bem assim. Não, tá bom. Porque qualquer coisa eu saio da igreja, irmão, é que nem o pastor Mota fala lá. Às vezes a gente fala isso, não é uma ignorância, é um despertamento. Jesus, ele me ama, ele ama você. Ele está fazendo de tudo para te salvar. Mas se a pessoa não quiser de jeito nenhum se perder lá fora, ele vai continuar sendo Deus. A gente que precisa dele. Porque quem vai para o Hades é a pessoa, não é Deus. Deus não vai para o Hades. Você está entendendo? Então, às vezes é uma dureza do coração. Mas, irmã, eu aconselho a senhora não sair da igreja. Eu, como uma pastora, eu aconselho a senhora não fazer isso. Porque aqueles espíritos voltam 7 vezes pior. Irmão, prejuízo que a irmã está tendo porque abandonou Jesus por causa dos outros na igreja. Aí a gente entende o seguinte, essa pessoa ainda não era convertida, ainda não conhece Jesus, não ama Jesus. Porque quando você ama Jesus, você não vai para a igreja para ficar olhando o que o outro irmão, o que a irmã está fazendo. Você vai olhar para Jesus. Você está entendendo? Que a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto. E Jesus falou assim para o pastor, não arranca o joio, para não levar o trigo junto. O que é isso? Jesus está falando, não é para você expulsar joio da igreja. Ele falou, deixa crescer junto, que no dia do juízo, eu vou separar o joio e o trigo. Então, engano seu, se você achar que você vai achar uma igreja na face da terra, que todo mundo é de Jesus. O diabo, ele filtra na igreja, tá? Ele filtra, se deixar ele age ali para tirar o outro. O joio é usado para tirar o trigo. Você está entendendo? O trigo que for bobinho, que não for um trigo de verdade, ainda não, um trigo que não nasceu de novo, que não ama Jesus, ele vai cair. Aí vai ficar lá todo enfunhenhado, ou enfunhenhada, longe de Jesus, caiu naquela armadilha. E o diabo, mais um que eu consegui tirar de Jesus. Ele não fala o nome de Jesus, não. Mais um daquele que eu consegui tirar daquele lá de cima. Mais um para minha mão. Irmão, tem pessoa que é muito bobinha, muito bobinha. Deus me livre. Eu vou te falar, não. Eu não vou falar mal de igreja, mas porque tem pessoas que essas pessoas nem estão mais lá no Pastor Mota. Mas na época eu estava lá, igreja grande, eu acho que eu não fui perseguida. Mas eu estava lá por Jesus. Nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, gente. E outra coisa, não podemos ser cristão Nutella. Isso é Nutelinha, gente. Porque estou chateado, porque irmão, pelo amor de Deus, se botasse você no paredão, quem é cristão, levanta a mão que eu vou metralhar vocês, igual está acontecendo
oferecendo amor no país? Hã? O que você ia fazer? Você ia negar Jesus? Porque é uma coisinha boba, a pessoa já se ofende, já vou sair da igreja. Irmão, então você não está sendo bem ensinado como soldado de Cristo, não, né? A pessoa de Jesus não sabe ficar perseguindo, não sabe ficar de nada. Pode dar tapa na cara, igual eu já levei tapa na cara. Que se você levasse um tapa na cara, então, o que você ia fazer? Então você não nasceu de novo, porque Jesus falou que se você levar um tapa, para você oferecer o outro lado. Se você não vai oferecer o outro lado, você ainda não nasceu de novo. Pastor, o que significa que eu não nasci de novo? Você tem que amadurecer mais, porque Jesus tem que vir buscar você tem que chegar à medida de varão perfeito. Se botar uma arma na sua cabeça, ou você nega Jesus, você vai morrer agora. E o que você vai fazer? Viu um vídeo que eles fizeram com isso? Viu não? Eles entraram dentro da igreja, todo mundo armado. Aí mandou o pessoal, agora vocês vão levantar a mão aí. Quem negar Jesus vai ficar vivo. Mas quem não negar vai morrer agora. Uma igreja grande, cheia de gente. Que vergonha, um tanto de gente negou Jesus. Aí depois que eles negaram Jesus, todo mundo assustado. Os caras foram lá na frente, gente, isso aqui era uma peça, tá? Que vergonha. Entendeu? Era uma peça que eles fizeram para fazer um teste com o pessoal. Um montão dele negou Jesus. Não sei nem se o pastor negou também. Que vergonha, irmão. Caralho, vergonha. Falei, gente, que mico espiritual você fazer outra coisa. Que eles negaram. Agora eles vão. Imagina eles indo para casa agora pensando: caralho, neguei Jesus. Era uma peça, mas se fosse verdade. Aí lá no meio da peça lá, eles falaram uma palavra de reflexão. O pessoal despertar. Gente, o evangelho não é isso que vocês estão vendo aí, não. Não, porque Juquinha não falou comigo. Pelo amor de Deus, o pessoal não sabe o que é nascer de novo, não, gente. Meu Deus do céu, Pedro e Tiago, o pessoal Paulo tomava tapa na cara, chicotada. E eles não negavam Jesus, irmão. Paulo uma vez foi abrir a boca para falar, o cara deu um tapão na boca dele, viu aquela passagem? Cala a boca! E o Paulo, antigamente, o Paulo era bravo, irmão, porque ele queria matar tudo que era cristão antigamente, mas ele se converteu de uma tal maneira que quando ele aprendeu com Jesus que era manso e humilde, ele não revidou. Imagina o que são homens. Tudo bem, eu sou mulher, mas tem homem que os homens costumam ter um pouquinho mais de orgulho de homem. Imagina os homens honestos, trabalhadores, que não faziam nada de errado, apanhar na cara de outro homem. E engolir por amor a Jesus. Será que existe esse evangelho hoje? Porque uma coisa que o irmão não falou, a pessoa está com raiva. Você não é ignorante, acho que não existe esse evangelho hoje não, gente. Só Jesus na causa. Entendeu? Mas é muito difícil. Mas irmão, você quer entrar no reino do céu, sim ou não? Confiar e por entrar na porta estreita. Se você é uma pessoa que você se ira facilmente com o teu próximo, irmão, você tem que começar a trabalhar isso com Deus. Outra coisa que você tem que pedir é o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai entender essas coisas. Você vai achar, não, isso aí comigo não. Mas porque você ainda não tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele é manso, ele te quebranta, ele te ensina a amar, até aqueles que te perseguem. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você às vezes não entende isso. O pessoal te ofende, você quer ir para cima. Então você ainda não está naquele nívelzinho que deveria estar. Não que você não vai alcançar ele. Se você quiser, através da palavra, você vai chegar lá. Né? Mas o ruim é quando a pessoa se
500. Foram que ali, não vou botar o restante não, que depois vem crescendo muito mais. O que fizeram 500 homens? Vou botar só os 500 no mínimo, que foram os primeiros discípulos lá. O que fez 500 homens pensar tudo igual? Apanhar, mas na cara e não revidar. Será que os 500 tinham o mesmo temperamento? Ou não tinha? Porque eu acho que daqueles 500 homens, deveria ter pessoas ali que tinham um temperamento meio quente. Vai, 500 pessoas, devia ter alguém. Mas por que elas mudaram? Todas elas pensavam igual, todas elas não revidaram, todas elas seguiram o conselho de Jesus. Porque elas eram convertidas. Você tem que parar de achar que o seu temperamento é assim. Se você é um cristão, o seu temperamento tem que ser o temperamento de Cristo. Você é parecido com o seu mestre. O que mostra que você é parecido com Jesus é as suas atitudes. Quando você ama seu inimigo, quando você ama seu próximo, quando você é uma pessoa que não revida, paga mal com mal. O que mostra que você é de Jesus é o que você faz. O que você faz é parecido com o que Jesus fez. Você não vê Jesus batendo em ninguém, Jesus discutindo com aqueles que tratavam ele mal. Xingava Jesus, príncipe de Beelzebub, filho de prostituta. Qual foi a hora que você viu Jesus revidar? Filho de prostituta é sua mãe. Qual foi a hora? Prostituta é tua mãe, Beelzebub é seu pai. Qual foi a hora? Tu não vai escutar isso. Tu já viu isso? Jesus não revidava. Muito pelo contrário, ele falava que quem justificava ele era Deus. Ele não ficava, Jesus não perdia tempo batendo boca com ninguém. Jesus não perdia tempo. Jesus não foi mais pregar naquela sinagoga porque não falaram com ele. Como assim, gente? Eles arrastavam Jesus da sinagoga para fora. Você sabe o que é arrastar uma pessoa da igreja para fora? Vem! Eles arrastavam Jesus para fora para querer matar Jesus, gente. Teve uma cidade que eles ameaçaram matar Jesus. Expulsaram Jesus daquela cidade. Aí quando foi, não sei se uns dias depois, Jesus falou, a gente vai voltar lá para ressuscitar o Lázaro. Aí não sei se foi o Tomé, acho que foi o Tomé, né? Jesus quer voltar lá, ele está achando que a gente vai lá, porque ele está querendo levar a gente para a gente morrer com ele lá, porque estão querendo matar ele lá. E aí Jesus falou, né? Não há 2 horas por dia, um negócio assim, né? Nós vamos voltar lá. Ele voltou na cidade que estavam querendo matar ele, para pregar, para ressuscitar o Lázaro. Você entendeu? Se fosse outro, nunca mais piso nessa cidade. Querendo matar o Filho de Deus. Vai cair fogo, vai queimar todo mundo. Jesus não fez nada disso, gente. Gente, é fácil a gente às vezes falar de Jesus, é fácil, mas quando a gente olha para a Bíblia e olha para a gente, é isso que eu estou falando, quanto mais perto a gente vai da luz, a gente vai enxergando, então a gente tem que melhorar um pouquinho. Então, lá no livro de, deixa eu ver se é Lucas, vamos lá. Que isso aí parece que não, mas atrapalha, tá? Atrapalha um pouquinho. Se eu te contar o que aconteceu, tinha uma mulher lá, que ela era meio assim estouradinha, sabe? Aquela mulher, ela era um pouco estouradinha. Qualquer coisa que ela conhecia, ficava chateada na igreja. Um dia o pastor conversando com ela, ele disse que ele estava conversando até com ela assim, no quintal da casa dela tinha um poço, né? Ele estava sentado ali, não sei se era metade, se era uma senhora, e o pastor falou que estava conversando com ela. Ele estava ensinando a ela, né? Jesus falou, não sei o que houve uma conversa lá, que
que ele estava falando assim, para amar o seu inimigo. E aí o pastor estava falando, não, irmão, mas a Bíblia diz que é para amar seu inimigo. Não, mas pastor, não sei o quê, não sei o quê. E o pastor estava falando, a palavra de Deus diz até que se você levar um tapa, você oferece também a outra face, irmão. A senhora tem que ser uma pessoa mais amigável, né? Toda pessoa que aprende com Jesus é uma pessoa mansa. Ah, pastor! Ele falando, né? É ruim. Se me der, é ruim, eu não sou assim não. Se me der um tapa na cara, vai levar. E outra coisa, se Jesus me quiser, ele vai ter que me aceitar assim, porque eu sou assim, esse é meu jeito. A pastora ficou olhando para ela assim, misericórdia. Se passou uns tempos, a mulher foi indo, ficou toda enfunhanhada, ficou doente, ficou de cama. Você está entendendo? Porque, irmão, o único que pode guardar a nossa vida é Jesus. Se a gente não se render a Ele. A Bíblia diz o quê? Os mansos herdarão a terra. Está lá no livro de Salmo 37. Que a gente não deve se indignar com aqueles que praticam a iniquidade, porque eles serão ceifados. Toda pessoa que é muito agressiva, ela não escuta o conselho de Deus, cada ela embora cedo, irmão. Ela está procurando um caminho errado. Você está entendendo? Mas a Bíblia diz, os mansos não, os mansos herdarão a terra. Então a gente tem que aprender com Jesus, senão se não aprender com Jesus, na hora a pessoa vai embora, aí vai para um lugar errado, não vai para o céu, e aí, o que a pessoa... É melhor, irmão, um manso no céu, do que um valente lá no Hades. Lá não tem nada de lá, a valentia não vai tirar ninguém de lá não, tá? Esquece isso, cair lá já era. O que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer por onde a gente ir para o céu é aqui na terra. Se tiver que perdoar, tem que perdoar aqui. Se tiver que amar, tem que amar aqui. Se tiver que se consertar, a gente tem que consertar aqui. Se tiver que parar com mentira, é aqui que a gente tem que fazer isso. Lá do outro lado não adianta mais. Você entendeu? E outra coisa que a gente deve saber, a gente tem que perceber se a gente... Pastor, eu não entendo, porque, gente, isso aqui eu sempre prego isso aqui na igreja, isso é importante você guardar. Não é porque você começou muito bem com o evangelho que você termina bem, não. Está amarrado, pastor. Não. Jesus, ele falou que se você perseverar na doutrina dos apóstolos, não é isso? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque eu já conheci muitas pessoas que começou na igreja fervorosa. Pensa naquela pessoa comendo a palavra de Deus, botando em prática. No meio do caminho a pessoa caiu. Mas por quê? Porque ela parou de concordar com o que está escrito. Você tem que vigiar isso. Eu vigio muito isso. Quando eu não concordo com o que o meu pastor prega, eu não estou concordando mais com o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Porque Jesus, ele disse que quem é que prega? Não sois vós que falarais, mas é o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Outro dia eu estava em casa, eu estava meditando na palavra, eu estava falando assim, meu Deus, porque isso é uma experiência que eu ainda não tenho. E eu espero em nome de Jesus Cristo, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu peço muito a Deus que eu nunca venha ter essa experiência na minha vida. A pessoa está na igreja, ela está com a mente dela boa, você está sóbrio, você já viu até que o inimigo derrubou outras pessoas dentro da igreja que aquilo ali. Mas às vezes a pessoa não vigia e cai na mesma coisa. Ela faz a mesma coisa que ela estava julgando o outro na igreja que fez. Você está entendendo? Eu fico pensando assim, meu Deus, mas como é que pode a pessoa com a Bíblia na mão, a pessoa se desviar? Você está entendendo? Quando a pessoa não tem a palavra, tudo bem, mas a pessoa tem a palavra se desviar, gente.
Ah, é um coraçãozinho muito duro. Entendeu? Porque ela tem o evangelho. Como é que pode uma pessoa? É onde já. Como o fulano está tão bem na igreja, tem nada. Viu da igreja, não quer mais saber de nada, porque essa pessoa parou de concordar com o que Deus fala. Eu sei gente, eu já passei por várias etapas, igual o Peregrino. Já viu o filme Peregrino? Quem já viu? Ali tem várias etapas que o diabo usa para te derrubar. E eu teve uma época na igreja que eu firmei com Deus, fui batizada com o Espírito Santo, estava aquele fogo do Espírito Santo. Daqui a pouco as coisas começaram a esfriar. Sabe por quê? Porque o demônio começou a querer fazer eu discordar do que o meu pastor pregava. Para mim, na minha mente, o pastor estava jogando piada para mim. Entendeu? Isso aí começou a me afastar de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: como andaram dois juntos, se não estiver de acordo? Quando você está na igreja, mas você começa a não concordar mais com o que é ensinado. Pastor, o que é isso? O diabo está desviando você da igreja. E o mais impressionante é que teve pessoas que hoje estão desviadas, que eu avisei, a mesma coisa que eu estou avisando aqui. Que eu percebia que a pessoa já não dava muita bola mais, já não aceitava mais a palavra como antes. E Deus me usava para falar, a pessoa não aceitou. Cadê a pessoa? Se tivesse saído para um bom lugar, tudo bem, mas infelizmente a pessoa está sofrendo comigo, se desviou. Mas sabe aonde começou a queda? Sabe? Aqui dentro, quando começou a não aceitar mais. Irmão, se você começar a ter uma rejeição no seu coração da palavra, começa a pedir força a Deus, o diabo para te derrubar. Entendeu? Ele tentou fazer isso comigo também. Mas depois eu orei direitinho, eu falei, não. Deus começou a falar no meu coração: Fabiana, se meu filho, pastor, né, ele não tivesse em condições de pregar para vocês, eu tirava ele e botaria outro. Foi desde o começo que eu estou usando ele para guiar você. Porque você está querendo desistir, você está querendo desviar no meio do caminho, igual o povo de Israel. O povo de Israel, eles saíram lá do Egito, eles começaram certinho obedecendo o que Deus usava Moisés. Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, usou Moisés para brotar água da rocha. Lá na frente, uma boa parte deles começaram a discordar de Moisés, já não estavam concordando mais. Você entendeu? Corá, Datã e Abirão foi um. E sabe o que Corá, o Abirão, o Datã e o Abirão, eles acharam? O demônio botou na cabeça deles que Moisés não estava mais sendo usado por Deus. Que eles é que estavam com Deus. Tu já estudou essa parte lá da Bíblia, Natália? É isso mesmo, eles começaram a achar que eles é que estavam com Deus e que Moisés já não estava mais sendo usado por Deus. E Moisés mandou chamar esse aqui, que ele diz: pai, mas está pensando que ele é quem? Que ele manda na gente? Fala que a gente não vai não. E aí ele desafiou Moisés. Ele falou: amanhã a gente vai fazer uma santificação, um negócio assim, né? Porque a gente vai ver então quem é que está sendo usado por Deus aqui? A gente ou Moisés? Olha só. Gente, como? O problema estava em quem? Nele. Então, quando você vem para a igreja, você acha que Deus não está mais usando o seu pastor? Aquilo ali é um montão de conversa piada que está jogando para você. Irmão, o problema não está no pastor, não. Você tem que vigiar. Assim que o diabo já tirou meia dúzia da igreja. Você entendeu? E isso aconteceu também com Pedro. Mas graças a Deus que o Pedro não se desviou. Porque teve uma hora que Jesus estava ensinando lá o negócio com Pedro. Pedro foi lá discordar de Jesus. Não, Jesus falando, né, que o filho do homem ia ser entregue, aquela coisa toda. Entendeu? Pô, toma ponta aqui. Falou que o filho do homem, aquela coisa toda. Aí o que aconteceu? Ele foi lá, não, de maneira nenhuma isso vai acontecer com você. Ele estava discordando de Jesus. Jesus é o que, gente? Verbo, palavra, né? Ele estava discordando de Jesus.
discordou, o que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Você não compreende as coisas do céu, só as coisas da terra. Jesus percebeu que o demônio tinha entrado no Pedro. Porque quando uma pessoa começa a discordar da palavra de Deus, ela não está pura não, pode ter certeza que está não. Se jogar contra a palavra não é normal, gente. Quando o demônio está na sua vida, você acha que é muito difícil. Não é amar meu inimigo. Aí você ainda faz assim, ainda que o demônio está na vida da pessoa. Porque quando não está, você pensa diferente. Olha, nem que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que clamar a Deus. Eu vou aprender a amar meu inimigo. Porque você quer obedecer a Deus. Você entende a mesma coisa que o Pedro entendeu. Senhor, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Se eu não obedecer a Deus, eu não vou viver. Qual é a outra saída, gente? Me explica. Se eu só posso andar com Deus se eu obedecer a Ele. Estão entendendo direitinho? Então a gente tem que examinar o nosso coração, gente. Quando você começa a discordar muito da palavra e ora. Escuta o que eu estou falando. Ora, porque o bichinho está tentando atrapalhar a sua vida. Então, lá no livro de Mateus 5, acharam aí? Mateus 5. E o que a gente prega aqui na igreja, irmão, é tudo verdade. Eu jamais vou pregar nada aqui que não esteja na palavra. Glória a Deus. Tem gente que vem aqui na igreja, escuta um negócio, vai embora, você escuta outro no Face. Não é bem assim não. Mas por que você não pede sua pastora para te mostrar então onde que está? Porque teve um povo lá na Bíblia que fazia isso. O apóstolo Paulo estava pregando, eles pediam o apóstolo Paulo, vem cá, me mostra isso aí na escritura onde que está. Aí se a tua pastora te der o versículo, tudo direitinho, você for lá e tiver na Bíblia, aí, irmão, se você desobedecer a Bíblia, só Jesus na tua vida. Que a Bíblia é a palavra de Deus, não é minha palavra, está escrito. Entendeu? Não é essa uma coisa que o pastor inventou, nada disso. Não é uma invenção do pastor, está escrito. Se está escrito é a palavra de Deus, não tem para onde correr. Glória a Deus. Aí, lá no versículo 38, está escrito assim, ó. Acharam aí? 5,38. Mateus 5,38. Todo mundo achou? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ó, pastor, se me deu, eu tô doido. Isso é palavra de Jesus, tá, gente? Ou está em negrito, ou está em letras vermelhas. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Você faria isso? Você nem responder não, mas vai para casa e fica pensando nisso aí. Hoje em dia ninguém faria, irmão. Não fala isso não. Fala que ninguém faria não, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso, o pastor já fez isso. Já teve pessoas de Deus que fez isso mesmo. Se você amar Jesus de verdade, você faz. Aí ele está dizendo aqui, oferece também a outra, não é isso? E ao que quiser plantear contigo e tirar sua vestimenta, larga-lhe também a sua capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Aí, João, você está lá de motorhome aqui, o endereço deu aqui, ó. Mas eu moro ali naquele muro ali, ó. Mas o endereço deu aqui, não tem, tá, deixa a senhora lá. É aqui? Ué, certo, amigo, o que é que deixa lá, meu filho? Tem gente que arruma um problema, vai pagar meu combustível, rapaz, vai me
quer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. E não te desvie daquele que lhe quiser emprestar. Às vezes a pessoa está passando mau sufoco lá. Hoje é meio complicadinho de você ajudar em dinheiro. Mas tem gente que é assim, gente. A pessoa não dá, que a gente está fazendo uma campanha de um alimento aí, né? Tadinha, irmã, vem, vai embora, vem. Tem alguma coisa aí que num dia desse aí que a irmã doou um negocinho, nem sei mais que doou mais alguma coisa. Foi só, né? Irmã, nem tem alguma coisa. Não. Irmão, pelo amor de Deus, se eu morrer, você não vai levar nada. Você vai olhar no seu armário, você tem. Você podia tirar 1 quilo de açúcar, você não ia ficar mais pobre, gente. Tirar 1 quilo de sei lá, a gente vai ficar dando farinha para os outros, você tirar um óleo, um açúcar de lá, você não vai morrer pobre por causa disso, seco por causa disso, gente, é assim. Entendeu? Não custa nada você ajudar a pessoa, gente. Se é para comer, você tem certeza que é para comer, a pessoa está com fome, o que custa você ajudar em alguma coisa? Sim, entendeu? Hoje em dia o negócio está estreito, gente. É que nem o pastor Mota fala, tem a pessoa morre de fome na porta da igreja, a pessoa não dá uma migalha, não dá nada. Irmão, mas a Bíblia diz o seguinte: faça com o seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você, e se fosse você no lugar daquela pessoa, não tivesse nada em casa, você soubesse que o pessoal tem lá, tem arroz, feijão, tem açúcar, tem pão. Pastor, eu não tenho porque ainda não fiz compra, mas às vezes você tem um dinheirinho na carteira, tem lugar aí que 2 e pouco, 3 reais você compra 1 quilo de açúcar. Você está entendendo? É meio complicado, gente. Tem pessoa que se desvia do pobre, mas a Bíblia diz, é sério, se desvia do pobre. Mas se você soubesse as promessas de Deus que tem na Bíblia sobre aquelas pessoas que ajudam os pobres, outro dia eu estava lendo lá, o Senhor estava falando, acho que não sei se foi no livro de Deuteronômio ou Êxodo, a promessa que Deus tem na vida daquelas pessoas que ajudam os pobres e a maldição que vai na vida da pessoa que não ajuda uma pessoa necessitada. Eu fico olhando assim, eu falo, Jesus, o pessoal não conhece a Bíblia. Se eles conhecessem a Bíblia, eles não negavam, não. Você está entendendo? É difícil ficar dando dinheiro, não, mas não custa nada. Meu Deus, um pouco de feijão, entendeu? Por que a senhora não faz? Quem dera que eu tiver. Eu não vou ficar falando aqui, porque o que a mão faz, a outra não deve falar. Tem coisas que eu faço e eu não falo para ninguém, Deus está vendo. Mas se eu pudesse, eu faria mais. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está dizendo aqui, ó, dá o que te pedir e não te desvie daquele que lhe quer que empreste. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, preste atenção nisso aí, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo, porque aborrecerás é odiar. Amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Ele está falando, não é assim que é para você fazer. Você não tem que amar só o seu próximo e odiar o seu inimigo. Você tem que amar o seu inimigo. E amar, não é que você... Às vezes tem pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, não tem como você ficar perto deles se ele quer, mas não dá. Que a luz e a treva não se dá. Mas se não dá, você vai devagarinho, vai orando pela pessoa, vai repreendendo mal. Você está entendendo? Se ela te der uma oportunidade, de vez em quando tu manda uma mensagenzinha bíblica e vai orando, vai jejuando, Deus vai quebrantando o coração da pessoa. Se você não tiver como ter muito contato com ela, vai deixando ela quietinha lá, mas o seu coração tem que ser limpo. Tem gente que tem um coração sujo, a verdade é essa, atrapalha Deus. Você fica em casa, eu vou para a igreja, mas lá vem a Bernadette. Olha lá. Foi ela mexer, ele disse, não faz isso não. Pelo amor de Deus, Jesus mora dentro de você.
você, gente. Eu chamei as minhas filhas, foi ontem, não foi? O que eu falei para você lá no sofá? Lembra que eu falei para vocês? Ela estava lá. Falei, Natasha, tem muita gente sofrendo no mundo, não foi o que eu falei? Porque as pessoas não entendem que uma fabulinha, um pouco de fermento levela toda a massa. Eu não falei para vocês lá ontem que a gente não pode ter ninguém no nosso coração, não falei isso. Cristão tem que ter um coração limpo. Isso diante de Deus é uma maldade, quando eu fico pensando mal de você. Você está entendendo? Sim ou não? Fico pensando mal de você, puxa, na sua. Entendeu? Esse é um pecado, Deus está vendo, isso é uma hipocrisia. Deus, você não sabe que eu sou, mas Deus sabe que eu não sou sincera com você. Eu sou fingida, irmão, a verdade é essa. Para você, para. Acabei de pensar mal de você, agora, ok, você vai me abraçar, mas Deus olha assim. Vergonha. Diz que é convertida. Escutei tudo que ela pensou da Suzy. Ela, doação da Suzy. Você está entendendo? Deus ficou olhando ela, vergonha. Gente, sério. O meu pastor ensina isso direto lá na igreja. Eu fui ensinada assim. Deus ficou olhando assim, você é fingida, hein, rapaz? Você não sabe nem fingir tão bem assim, não. Você está pensando mal dela agora, você está abraçando ela, dizendo que ela é irmã do seu coração. Por isso que eu não sou muito de, assim, eu trato todo mundo bem, mas eu não sou muito de ficar elogiando, você já reparou? Eu trato bem, mas eu não tenho costume de ficar elogiando. Esse aqui é o melhor obreiro. Porque essa aqui é a melhor obreiro que a gente tem. Não viu? Mas por quê? Porque eu não tenho esse costume, justamente porque eu não tenho consciência pesada com ninguém. Eu não tenho costume de ficar elogiando, mas também não guardo nada de ninguém no meu coração. Eu tenho carinho por todos vocês. E não sou fingido. Não adianta ficar isso aqui. Meu Deus, eu sou a melhor obreira. Sai dessa obreira, Deus que me perdoe, no meu trabalho. Não adianta, irmão. Você está entendendo? Eu não elogio, mas também não falo mal. Entendeu? Não tem nada com outra pessoa. Pastor, mas você não vê as pessoas errando, não? A pessoa faz aquele negócio, o que você faz? Eu oro, eu vou lá e tiro o carrapuchinho de oração. Pai, aquele ali está mentindo. Isso não é do Senhor, o diabo é o pai da mentira. Tira essa mentira. Deus, o Senhor me limpou, o Senhor tem poder, limpa essa pessoa, ajuda. Aquele lá, pai, não está enxergando o que ele está fazendo, está errado, está atrapalhando a vida dele. Tira aquele ódio do coração do Bernardinho. Senhor, não deixa ele ficar sendo enganado, o diabo está enganando ele, o Senhor está vendo. Tira dele, abre os olhos dele, mostra para ele. Eu não estou achando a melhor pastora do mundo, não, mas eu faço isso. Aí sabe o que eu faço agora? Pai, eu estou oferecendo um jejum. O Senhor falou que a tipo de demônio só sai com oração e jejum. Esse jejum é como agradecimento do Senhor libertar as pessoas de todos esses espíritos aí que estão tentando atacar e enganar meus irmãos lá. Abre os olhos dela. E daqui a pouco a pessoa vai mudando. Vai mudando. Aí vem tudo, já está um pouco mudado, vem outro, já está um pouco mudado. Você está entendendo? Pastor é aquele que não mudar de jeito nenhum, não é culpa minha. Se perder e for pro Hades, eu não tenho culpa. Eu fiz a minha parte, eu preguei, eu orei, eu jejuei, eu expulsei o demônio, é porque a pessoa não tem mudar. Mas também com ódio, raiva dela, eu também não fico. Eu fico com dó dela. Muito pelo contrário, me dá aquela tristeza, meu Deus, poxa, a pessoa podia tanto ser feliz, podia tanto ser salva. Eu não fico desgraçado, coitado, porque também veio uma dor de cabeça. Não, mas eu sou de Deus, eu não sou de Deus. Está entendendo? Sabia que isso aí ia se lascar todo mesmo, presta atenção na palavra. Irmão, que pastora sou eu, irmão? Não vou pegar nem de pastor, não, mas que irmã em Cristo sou eu. Eu acredito que quando Judas morreu, os discípulos não devem ter ficado felizes, não, gente. Eu acredito que não, tadinho. Ele deve ter pensado, poxa, Judas podia ficar aí com a gente, né? Podia ter ouvido Jesus. Nem Jesus ficou feliz. Jesus, amigo, que vens a mim? Não faz isso não. Você vai acabar se perdendo. Quando você é de Deus, seu pensamento é diferente, gente. Agora, quando você pensa do outro se ferrar,
o outro mexeu com você, vai pagar. Evangelho doido que estão pregando hoje em dia aí. Entendeu? Não é o evangelho de Cristo. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. E é para você fazer o quê? Bendizer os que vos maldizem. A pessoa está falando mal de você, mas você não vai falar mal da pessoa. Tem pessoas que não é assim, não. Tem pessoas que saem da igreja e metem mal no irmãozinho, na irmãzinha em casa, na rua, no trabalho. Serviço é cara do Espírito Santo quando você faz isso, né? Ah, meu Deus do céu, Jesus ficou olhando assim, poxa, eu tive uma história bonita para essa pessoa. As bênçãos, tudo ali parado ali no canto do céu. Mas aí, como é que eu vou dar? Olha lá no trabalho falando mal do Jesus. Ela falando mal da irmã da igreja. Por que no lugar de falar o mal, você não vai para casa e ora por esse irmão e por essa irmã que está te incomodando? É bem mais fácil falar mal do que orar. Já reparou isso? Irmão, ora. Por que o Davi era um homem segundo o coração de Deus? Davi amava o Saul. O Saul chegava a espumar de ódio dele. Quando Saul morreu, Davi chorou. Ele teve a oportunidade de matar o Saul e ele não matou. Você entendeu? Ai, gente, você não está nem sendo perseguido desse jeito. O Davi ficou perseguido há anos. Entendeu? Tem gente que é pavio curto, uma vezinha só para terra. Irmão, se você passasse batalhas que eu passo aí, quase 10 anos, você já tinha explodido, então. Você já tinha, entendeu? Você já tinha chutado o balde. Os mansos herdaram a terra. Você vai orando. Você sabe que às vezes aquela pessoa que mais te persegue, escuta o que eu estou te falando, é uma pedra no seu caminho. É uma perturbação na sua vida. Às vezes você começa a orar, e essa pessoa, ela vai se tornar o seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Às vezes acontece, já aconteceu isso comigo várias vezes. Eu começar a orar, aquela pessoa que mais o diabo jogava contra mim e eu contra ela, se tornou meu melhor amigo e minha melhor amiga. Entendeu? O Saulo, ele era contra os discípulos, não era? Ele era o pesadelo dos discípulos. Ele era um perseguidor de crente. Sim ou não? Jesus apareceu para Saulo e ele se converteu. Irmão, vou te falar não. Ele botou muito crente no chinelo. E ele se tornou, ó, um homem de Deus. E ele era o terror da igreja. Ele é o que mais perturbava a igreja, foi o que mais amou a igreja. Porque eu estava meditando nas mensagens de Paulo, no sofrimento dele. Paulo demonstrou com tudo que ele passou um enorme amor pela igreja de Cristo. Ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele passou fome, ele foi preso, ele passou pão que o trocinho amassou, mas não abriu mão da igreja de Cristo. Tudo por amor ao Evangelho. Por isso que ele pregou uma das cartas mais lindas da Bíblia, foi ele que pregou. A suprema excelência do amor. Ele viveu isso. Ele disse, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, porque ele viveu isso. Por amor da igreja, ele suportou apanhar, ser preso, prisão, perseguição, ele suportou muita coisa, ter fome. Deixa eu falar, o apóstolo Paulo, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. Porque eu, para mim, na minha opinião, ele foi um exemplo de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Ele amou muito a igreja. Mas ele era um perseguidor. Aí você vê uma pessoa perturbando os cristãos, tacando pedra no telhado da igreja, essa praga vai acabar morrendo aí, perseguindo. Só vem para a igreja para perturbar todo mundo. Mas se essa pessoa se converter, um dia se tornar uma pessoa enorme, homem de Deus, uma enorme pessoa de Deus. Eu vim para a igreja, eu bebia, eu fumava, cheirava, eu era perturbada, irmão. Eu mentia. Hoje eu sou uma pastora, e aí? A pessoa se me jogasse fora, tira essa perturbada daqui, essa drogada aqui. E aí? Estaria eu jogando uma pessoa de Deus fora. Você também tem que vigiar isso.
Pensa você que é de Deus, é aquele que chega mais santinho dentro da igreja, às vezes a aparência engana. Às vezes mais perturbada, é que mais a Bíblia diz que o que é muito é perdoado, muito se ama. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, vamos lá. Amai a vossos inimigos, bendizeis que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeia. Você está fazendo isso, de repente você fica chateado, você amarra a cara, você trata mal. Não está tratando mal, ou tratar mal também, você está fazendo igual a pessoa. Então você tratar bem aqueles que vos odeiam. Você vai orando, vai tratando a pessoa bem. Daqui a pouco Deus acaba com aquilo ali. Aí ele está dizendo aqui, fazei o bem ao que vos odeia e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Você está fazendo isso? Porque às vezes tem pessoa, pastor, que não aguento mais, Deus que me perdoa, aquele troço ruim, pessoa. Só vive me perseguindo. A pessoa reclama pra caramba, mas você está orando pela pessoa? Não, mas ele está falando para você orar pelos que vos perseguem e pelos que vos maltratam. Se eu não orar, como que Deus vai tomar a frente da coisa? Vai mudar o coração da pessoa, vai acabar com aquela perseguição se eu não estou orando, eu estou reclamando. Orar é uma coisa, reclamar é outra. Tem gente que reclama para todo mundo, ai meu Deus, eu não aguento mais aquele vizinho, Deus que me perdoe, mas ninguém ora pelo vizinho. Quer dizer, vai continuar preso na mão do diabo, vizinho. Ninguém ora. A nossa murmuração, a nossa reclamação, e se a gente falar mal do vizinho, não vai libertar ele, esquece. Ele está ensinando o que você tem que fazer. Vamos lá, para acabar a perseguição? Orai pelos que vos maltratam, está te maltratando, né? E os que vos perseguem. Para que sejais, o que, pessoal? Filho do Pai que está no céu. Porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons. Olha, quem ama Jesus de verdade, Deus desce a chuva aí, molha as plantas, todo mundo come. Quem odeia Jesus, come da mesma plantação no meio da chuva. Aqueles que estão lá umas religiões aí adorando os demônios, que não tem nada a ver com Deus, aquelas pessoas lá, elas estão lá adorando o demônio, elas estão comendo a comida que Deus criou, bebendo da água que Deus fez, respirando o oxigênio que Deus deu. Deus não destrói ele não, tu vai cair aí agora, devolve o oxigênio. Então tu não deu mais isso não. Deus é bom, que destrói a pessoa, o próprio pecado dela, não é ele. Aí ele disse assim, ó, e faz com que a chuva desça sobre os justos e os injustos, não é isso? Aí ele disse, ó, pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que recompensa você vai ter, se você já ama quem te ama. E não fazem os publicanos também o mesmo, não fazem lá os incrédulos também, não fazem, eles amam quem ama eles. E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Porque tem gente que só dá a paz do Senhor dentro da igreja. Se você sair aqui, você não dá uma boa noite, pessoal que está ali fora, não existe isso não, né? Cristão tem que falar com todo mundo, entendeu? Isso um tempo atrás, eu já ouvi duas pessoas, que não é daqui não, fora, duas pessoas reclamar comigo disso. Pô, a pessoa começa a falar que é cristão, mora aqui na rua, passa pela gente, não dá uma boa noite, passa sério. Sim, entendeu? Porque senão parece que você parece com Pedro. Pedro no começo, sabe o que ele achava? Ele achava que só ele e o pessoal dele, os discípulos, que era santo, os outros eram tudo impuro, incrédulo. Entendeu? Jesus teve que ensinar ele, Pedro, não é assim não chama de impuro aquilo que Deus purificou. Porque você passa lá, oi, bom dia, boa tarde com o seu vizinho, tudo bem, tudo bem, seu Joaquim e tal. Vai orando, uma hora dessa qualquer tu passa lá, convite no celular, eu vou sim. Então, entendeu? Ou mesmo que não venha, eles vão ter você com autoestima. É aquele pessoal ali, eu não sou crente, não, eu sou de outra religião, mas eles são tudo maneirinho, né? A pessoa fala isso. Entendeu? Agora tem pessoa que só fala com crente.
Às vezes, eu vou te falar um negócio pra você. Você tem um vizinho que ele não é cristão. Mas só fala com crente, você não fala com ele. Uma hora qualquer acontece uma emergência na sua casa, seus irmãos moram tudo longe. Aquele vizinho mora pertinho de você. Você está entendendo? Aí acontece uma emergência, é aquele vizinho que vem te ajudar. Você nem falava com ele direito, porque ele não era crente. Você está entendendo como é que funciona? Então, irmão, é para amar o seu próximo. Está próximo de você. Na vez o nosso carro guiçou ali, eu e Samuel ainda estava vivo. Um montão de gente passando na rua, passou um montão de crente engravatado, ninguém ajudou. Daqui a pouco veio 2 rapazes cheios de guia, que eu acredito que eles eram espíritas, que eles estavam com roupa de espiritismo, cheio de guia. Aí, irmão, quer mais ajuda aí? Eles já meteram no carro, com a roupa branca, e foi empurrando, empurra pra lá, empurra pra cá, empurra pra lá. Você tá entendendo? Eu falei, aí, ó. Tá parecendo até aquela parábola do samaritano. Aí o cara faz isso. A gente que é cristão não fala com ninguém, é uma vergonha. Você tá entendendo? Fica chato. Eu, rapaz, pessoas de outra religião nem conhecem Jesus, doido. Só que é crente, não fala com ninguém. É meio complicado. Ah, pastor, mas aí não serve o mesmo Deus que eu, nem vai servir, que se você não demonstrar Jesus para ele, para ela, entendeu? Ele vai servir nunca desse jeito. Aí está falando aqui, ó, e se saudavelmente nossos irmãos também, né, que fazem demais. Não fazem os publicanos assim. Agora olha esse versículo aqui para finalizar, pessoal. Vê se isso consegue tocar no seu coração. Vê se o Espírito Santo consegue tocar no seu coração. Ó. Sede, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso é para que você seja filho do Deus Altíssimo. Repete só o 45 aí. Para que sejais filho do Pai que está no céu. Não é isso que você quer? Você não quer ser filho de Deus, filha de Deus? Você tem que fazer igual, parecido com Jesus. Pastor, é muito difícil, mas irmão, se fosse impossível, Deus não mandava você fazer isso. Não mandava. Quer ver? Vou pegar a Yasmin, pega essa caixa de som aqui, botar lá em cima do suporte lá. Eu não vou mandar ela fazer isso. Mas pastor, por que ela não pediu ela, se ela estava aqui na igreja desde cedo? Porque ela não vai conseguir fazer aquilo lá. Eu conheço a estrutura dela, ela é filha. Eu sei que ela não vai ter força para fazer isso. Então, se isso aqui fosse impossível, Deus não estaria falando para a gente fazer. Possível é. Só que a gente tem que se esforçar. Porfiar por entrar, esforça-te para entrar na porta estreita, porque larga é que leva a perdição. Qual é a larga? A larga é mais fácil você amaldiçoar, mais fácil você mentir para conseguir um negocinho. Entendeu? A larga é mais fácil você odiar, ficar com raiva mesmo, porque é mais fácil limpar o coração, não precisa orar, não precisa jejuar, mas essa larga, se Jesus vier de repente, ele já está falando que é para perdição. Você não vai dançar. Porfiar por entrar na porta estreita, porque ela vai te levar para o céu. Se você entrar na larga, a Bíblia está dizendo, muitos são que entram por ela. Larga é a porta que leva para a perdição. Então a gente está lutando, pessoal, em particular, individualmente, pelas nossas almas. Se Jesus